Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou falar do projeto, né, que você pediu para a gente fazer. É um projeto de banco de dados, que o nosso é um app de transporte fluvial, que seria o Viajar. Viajar veio de viagem já. A gente pegou essa palavra e juntou, Viajar. Seria uma viagem rápida. Aqui o discente, a equipe, sou eu, Jorge Souza, que vos fala, o Ebert e o Lucas. Os responsáveis é o senhor, né, o professor Aurélio, da disciplina de banco de dados. Aqui eu tenho os indicadores, que seria 7 indicadores. Levantamento de requisitos, identificação de entidades de relacionamento, diagrama R, que é entidade de relacionamento, com cardinalidades, modelo lógico, normalização até a terceira forma, normal, dicionário de dados e implementação. Bom, a introdução, eu vou ler. O app Viajar, ele serve para compra de passagens, e envio de mercadorias online, com ênfase nas lanchas, né? Com o intuito de melhorar a vida das empresas de embarcações e principalmente facilitar a vida do usuário. Ou seja, muitas das vezes você vai comprar uma passagem de lancha para ir para um determinado lugar e isso se torna uma dor de cabeça, vamos dizer assim, a mais, porque é muita burocracia. Você tem que se deslocar da sua casa até o local onde ficam as embarcações para você poder comprar as passagens, né? E muitas das vezes essas empresas elas não são transparentes com você. Então esse aplicativo você poderia baixar pelo seu celular e você iria apenas escolher seu lugar e após o pagamento, né, você ia receber um ticket de passagem com todas as informações, as suas informações e as informações da viagem, né? Aqui eu tenho levantamento de requisitos, que é o primeiro tópico. O primeiro, para falar de levantamento de requisitos, eu preciso falar o que é um requisito. Existem requisito funcional e requisitos funcionais e requisitos não funcionais. O requisito em si é uma condição ou capacidade necessária para o usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo computacionalmente. Seria um guia, né, para resolver um problema, no caso. O que é um requisito funcional? Requisitos que estão ligados diretamente à funcionalidade do software, descreve a função que o software deve executar, ou seja, inserir, excluir, editar, verificar. Isso tudo é um requisito funcional. O que é um requisito não funcional? Requisito não funcional é condições que o software deve atender, ou qualidades específicas que o software deve ter. Ou seja, vamos supor assim, o tempo de execução para essa funcionalidade tem que ser de 0,5 segundos, entendeu? É mais por segurança e enfim. Aqui eu tenho alguns requisitos funcionais, eu não vou falar tudo porque vai ficar muito grande. Eu vou falar apenas o nome deles, são 23 requisitos funcionais que eu tenho, que é cadastro de usuário, excluir ou editar cliente, cadastro de administrador, excluir ou editar administrador, cadastro embarcação, excluir ou editar embarcação, cadastro de viagem, excluir ou editar viagem, compra passagem, envio de encomenda, gerar ticket de encomenda, envio de encomenda, gerar ticket de passagem, gerar ticket de encomenda, buscar viagem, buscar passagem, buscar encomenda, verificar ticket de passagem, no caso do usuário, verificar ticket de encomenda, também no caso do usuário, verificar ticket de passagem, no caso do administrador, verificar ticket de encomenda, também no caso do administrador, verificar pagamento de passagens, confirmar passagem, confirmar pagamento de encomenda e confirmar encomenda. Então esses são os requisitos funcionais, seriam funcionalidades do software, né? Aqui os requisitos não funcionais: requisito sistema, requisito desempenho, requisito design,
requisito de confiabilidade, requisito de usabilidade, requisito de suportabilidade e requisito de segurança. Vou falar do requisito de desempenho, só para dar um exemplo. O requisito de desempenho, o sistema ele deve ter o tempo de execução e resposta. O tempo de execução e resposta de acordo com a qualidade da conexão da internet. Sendo assim, a velocidade da rede irá impactar diretamente o sistema em todas as funcionalidades. Ou seja, você tem que ter esse é o requisito não funcional. Você tem que ter uma rede instável para acessar o programa. Requisito de design: o sistema deve ter uma interface organizada e utilizar ícones intuitivos para facilitar o entendimento de seus significados, além de fluxos fáceis de aprender e memorizar. Requisito não funcional, eu vou ler aqui o requisito de segurança. O sistema deve conter validações para cada campo no formulário a ser preenchido pelo usuário. O sistema deve criar níveis de permissão para cada tipo de conta em relação ao acesso de cada funcionalidade, ou seja, um usuário ele não vai poder acessar as informações do administrador e nem as mesmas ações que o administrador vai fazer. Por exemplo, cadastrar embarcação. O usuário ele não vai poder cadastrar embarcação. Apenas o administrador vai poder fazer isso, conforme as regras de negócio, né? Que aqui não foram citadas. Segundo tópico, identificação de entidades de relacionamentos. Primeiro, para falar sobre a identificação, eu preciso saber o que é uma entidade. Uma entidade é algo de importância para o usuário ou organização, que precisa ser representada em um banco de dados. Representa um tema, um tópico ou um conceito de negócio. A entidade ela é representada no diagrama por esse retângulo, que aí a gente põe a entidade, um nome, né, da entidade com letra maiúscula. Relacionamento. As entidades elas podem ser conectadas. Entre si por meio de relacionamento. Cadê? Eu me perdi aqui, desculpa, professor aí. Por meio de relacionamento, trata-se de uma estrutura que indica a associação de elementos de uma ou mais entidades. Ou seja, o relacionamento ele é representado por esse losango. Aí a gente põe o nome da relação, né, que seria o relacionamento, e as duas entidades, como está representado aqui do lado. Aí eu tenho a identificação de entidades e relacionamentos. Aqui é a minha entidade usuário, eu tenho uma entidade, o relacionamento, e que ela está ligada com outra entidade. Seria uma entidade binária, no caso. Eu tenho o usuário que compra passagem, o usuário envia encomenda, o usuário verifica passagem, o usuário verifica viagem. Essa aqui é a identificação, né, da entidade e dos relacionamentos, das entidades que os relacionamentos estão ligados. O administrador ele verifica passagem, o administrador ele verifica encomenda, o administrador ele verifica ticket de passagem, o administrador verifica ticket de encomenda. A viagem possui uma passagem, uma viagem possui uma encomenda, a embarcação tem viagem, passagem possui ticket de passagem, encomenda possui ticket de encomenda. Aqui eu tenho meu diagrama ER, diagrama de entidade e relacionamentos. No caso, eu pego todas essas relações aqui e incluo aqui, juntamente com os atributos e com a cardinalidade, que são esses números que estão entre parênteses aqui. Que no caso aqui, vamos pegar aqui o usuário. Aqui o usuário. Você tá vendo? Aqui o usuário. Um usuário, ou 0 ou 1 usuário pode verificar uma encomenda ou nenhuma encomenda. E aí a gente pode ler assim ou voltando. Também aqui, uma ou N encomenda pode ser verificada por nenhum ou por um usuário. Aqui todas as relações estão ligadas. Aqui estão os atributos de cada entidade. E aqui está bem explícito todas as relações, conforme solicitado. O modelo lógico. O modelo lógico ele tem por objetivo representar estruturas que irão armazenar os dados dentro de um banco de dados. A partir desse momento que são definidas com maior propriedade as entidades e seus atributos.
Ou seja, o modelo lógico, como aqui está dizendo, né, a partir desse momento são definidas como mais propriedades, entidades e seus atributos. Ou seja, aqui nesse momento eu vou falando o que é a chave primária, o que é inteiro, baixar, entendeu? A date. E eu faço toda... Eu ponho também as cardinalidades das tabelas, né, das entidades. Normalização. Normalização é o processo de organização de dados de dados, aqui está repetido, desculpe professor, inclui a criação de tabelas e o estabelecimento de relações entre tabelas de acordo com as regras projetadas para proteger os dados e tornar o banco de dados mais flexível, eliminando a redundância e a dependência inconsistente. Como aqui está falando, eliminando a redundância e dependência consistente, conforme as normas, né? Eu tenho a primeira forma normal, que é para uma tabela estar na primeira forma normal, ela precisa existir uma chave primária, que é um identificador único, que significa que não pode ser repetido. Possui somente valores atômicos, valores que são indivisíveis. Não possui atributos multivalorados, por exemplo, o telefone, que tem, o usuário pode ter vários telefones. Que não possui atributos compostos. Aqui está mais explícito, ó. Diferente do modelo lógico, aqui no caso, segundo a primeira forma normal, né, se tiver valor multivalorados, eu tenho que tirar e criar uma nova tabela. Aqui no caso do usuário. Eu tirei o telefone, que é o valor multivalorado, e criei uma nova tabela e eu coloquei uma chave estrangeira para representar de onde que esse telefone é, no caso, né? Aqui também na embarcação eu tinha um valor multivalorado, foi tirado, e o administrador também foi retirado. Essa aqui é a primeira forma normal. A normalização da segunda forma normal. Para uma tabela estar na segunda forma normal, precisa estar primeiro na primeira forma normal, né? Que seria um passo. Eu tenho que primeiro fazer a primeira, a segunda e a terceira para finalizar, que é, se eu pedir só as três, né? Para estar na segunda, primeiro tem que estar na primeira. Se cada atributo não chave for total e funcionalidade dependente da primeira e key, ou seja, eu vou ter que, se os atributos que não são dependentes da primeira key, eu vou ter que retirar eles e fazer uma nova tabela, entendeu? Vai ser mais explicado na tabela, quando eu mostrar o diagrama. A terceira forma, para a tabela estar na terceira forma, ela deve estar na segunda forma, né? E que é bem simples também, se nenhuma coluna não chave depender de outra coluna não chave, ou seja, se os valores que sobraram, né, que são dependentes da chave primária, eles não podem ser dependentes um do outro entre si. Aqui está a normalização da segunda e da terceira, né? Da segunda, eu vou falar da segunda. Aqui, por exemplo, no usuário. O usuário, ele tinha telefone do usuário, que era um valor multivalorado, que ele foi colocado para a primeira forma normal. Aqui eu tinha o e-mail do usuário. Eu tive que retirar porque ele não depende do usuário. Eu deixei apenas o nome, CPF, data de nascimento e a senha, que são totalmente dependentes da chave primária, que no caso seria o usuário, né? E todas as outras tabelas que não eram dependentes da chave primária, elas foram tiradas e colocadas em uma outra tabela com a referência. E ela não necessariamente, ela já estaria na terceira forma normal, porque os valores não chaves, eles não dependem entre si. E eu vou fazer uma segunda parte, professor, para explicar o dicionário de dados, que ficou bem extenso.